Ora, eu vou tentar uma coisa que é bastante difícil, que é fazer uma espécie de entrevista imaginária, já que eu não tenho ninguém a fazer-me perguntas. Ora, imaginemos que alguém me pergunta o que é que eu ganhei com a minha estadia nos Estados Unidos durante estes 4 anos, do ponto de vista da minha produção poética. Vi-me um pouco aflito para responder, vou tentar. Eu tenho a impressão que o que eu aprendi com esta estadia aqui foi, não sei se foi por coincidência, pura e simplesmente acaso, aconteceu de eu, ou mesmo até pelos livros que eu entretanto fui lendo, em língua inglesa, é claro, que eu de repente parece que descobri mais ou menos qual era a minha posição, não só como escritor, e eu não gosto do termo porque eu não me sinto absolutamente nada escritor, não é a minha profissão, eu não escrevo livros para ganhar a vida, nem sequer como poeta, porque também não me sinto como poeta, pelo contrário, quanto mais leio os poetas contemporâneos portugueses, mais sinto a necessidade de dizer que não sou poeta, de tal maneira me sinto diferente daquilo que eles são, ou de tal maneira sinto diferente daquilo que eu faço, daquilo que eles estão fazendo. De qualquer maneira, a ideia que eu tenho é que eu adquiri aqui, pela primeira vez, consciência daquilo que eu vinha fazendo há mais de 20 anos. Isso é que me parece importante. Eu tenho escrito livros de uma maneira mais ou menos inconsciente, sem saber muitas vezes o que é que eu estou na realidade a fazer, porque eu sou daqueles que escrevo para aprender aquilo que eu estou a fazer. Eu não escrevo porque sei, eu escrevo para descobrir qualquer coisa naquilo que estou escrevendo. Por conseguinte, a impressão que eu tenho é que eu descobri qual era a minha posição no século XX, na literatura portuguesa. Isto é, eu descobri que se poderia dividir este século em 3 gerações, e digo isto porque a facilidade que nós temos em Portugal de dizer que houve um Fernando Pessoa que nasceu em 1888, a facilidade que temos de dizer que depois nasceu um Sena em 1919, para mim, ao melhor dentro deste esquema, conviria que fosse antes em 1918, mas não interessa. E depois nasce eu em 1948. Ora, repara-se imediatamente que há aqui 30 anos entre 88, 19 ou 18 e depois 48. Logo, podemos considerar 3 gerações. A primeira geração, toda a gente a chama de modernista. A segunda geração, a de Jorge de Sena. Poucos ainda em Portugal têm a consciência de que é aquilo que, por exemplo, nos Estados Unidos, para a geração, estou-me a lembrar, por exemplo, de um poeta como Robert Lowell ou mesmo John Berryman, que eles já chamam poetas pós-modernistas. Eu acabei de escrever há menos de 2 meses um pequeno paper sobre Jorge de Sena, dizendo Jorge de Sena poeta pós-modernista. E a mim parece-me que justamente eu pertenço a uma 3ª geração, possivelmente sou o único dessa geração, ou geração que ainda não tem nome. Não sei se valerá a pena estar a criar um nome para essa geração. Eu tenho tentado justamente refletindo sobre aquilo que eu ando a fazer e refletindo em relação a estes 2 poetas que eu penso que em Portugal são os 2 maiores poetas deste século. E servindo-me de um livro muito interessante sobre um ensaísta americano chamado William Spanos, Repetitions, ele considera, e realmente é observável, quer dizer, é muito fácil de se ver isso, que o modernismo é caracterizado por 2 ou 3 traços
que o distingue já do pós-modernismo, e nisso verifica-se justamente estudando a obra de Fernando Pessoa e a obra de Jorge de Sena. Ele considera que o modernismo, estamos perante uma geração que privilegia the spatial form, a forma espacial, que o espaço é muito mais importante do que o tempo, enquanto que ele considera que no pós-modernismo é justamente o tempo, ou aquilo que ele chama a temporalidade, que vai adquirir uma outra dimensão e não um espaço. Por outro lado, nós temos os modernistas que eram considerados, e temos o exemplo em Portugal com o Fernando Pessoa, impessoalistas, uma certa poesia impessoal. Com o Jorge de Sena regressa-se, no fundo, ao existencialismo português, isto é, a importância da biografia e da autobiografia na obra de Jorge de Sena. Por outro lado, os modernistas são considerados escritores ou criadores anihistóricos, para eles a história não tinha muita importância, e de repente aparece nesta segunda geração, que é a geração do fundo do existencialismo francês, dos escritores engagés. Ora, eu situo-me logo, em Portugal está muito na moda atualmente de se falar pós-modernismo, etc, etc, etc. Eu considero que o pós-modernismo, que foi criado, aliás, a palavra e a noção e o conceito por um poeta americano chamado Charles Olson, penso que já não se está a viver pós-modernismo. Eu acho que se está a viver um pós-modernismo, para o qual ainda não há nome nem palavra. A característica desta terceira fase, e eu estou falando agora porque estou, digamos, falando da minha obra ou daquilo que eu tenho feito, é, no fundo, evitar esses extremismos entre, por um lado, o espaço e o tempo, por outro lado, o anistórico e o histórico, por outro lado, o impessoalismo. O pessoalismo é tentar criar um meio termo, é um tipo de escrita, de poesia ou de obra que se encontra no meio. É interessante porque Spain fala muito de middle, fala muito nisso, já nessa tendência justamente para se evitar os extremos e para nos concentrarmos num middle, que não é o centro, como ele diz, porque isso levaria a outros problemas, logocentrismo, etc, 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 que vão levar a todas, digamos, as teorias de um Derrida ou de um Paul de Man nos Estados Unidos com o desconstrutivismo, mas há um meio que é um meio onde se vive a tensão. Logo, eu penso, e não sou só eu, porque já muita gente tem falado sobre a minha poesia nesse sentido, que é uma poesia que vive da tensão entre esses dois extremos, não como uma espécie de síntese, não como uma tentativa de se resolver os problemas. Seria impossível da minha parte resolver os problemas não são para se resolver, são simplesmente para nós constatarmos e falarmos deles. Mas, de qualquer maneira, uma tentativa justamente de evitar esses extremismos, isto é, de aceitar a realidade como ela é, com a componente espacial, com a componente temporal. Isso, adquiri essa consciência justamente de pertencer a esta terceira geração deste século XX, só adquiri há 2, 3 anos, desde que cheguei aqui aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo também descobri os processos, aquilo que me distingue de um Fernando Pessoa e de um Jorge de Sena, os processos, o que é que nós consideramos poesia. E são, embora toda a modernidade, todo o século XX seja a modernidade e haja muita coisa semelhante, de qualquer maneira há pequenos traços, não é, que mostram que as coisas vão mudando. Eu estou-me a lembrar de um escrito de Jorge de Sena em que ele falava de um amigo que ainda precisava para acabar um livro de poemas de mais 2 ou 3 poemas, e ele até gozava com esse facto, porque era como ele dizia, os livros de poemas para ele primeiro escrevia os poemas, então depois juntava-os, fazia uma espécie de antologia e estava constituído assim o livro. Ora, para mim, eu escrevo livros de poemas. Quer dizer, que é muito diferente de juntar os poemas e fazer um livro. Eu escrevo livros de poemas. Eu dou um tratamento aos poemas como se fosse um romance. Dou um tratamento romanesco. Isto é, os meus poemas, o primeiro poema vai determinar o segundo, o terceiro, o quarto. Há, de vez em quando, interrupções,
de vez em quando poemas que aparecem ali quase como por acaso, ou para no fundo desvirtuar uma certa linha, mas de qualquer maneira nota-se nos meus livros, por exemplo neste último, da Estupidez, e noutros, e naqueles que ainda vão ser publicados, que se trata de um processo poético. Isto é, as palavras transitam de um poema para outro poema, os problemas que não foram solucionados neste poema vão ter que ser solucionados no segundo poema, se ainda não se conseguir neste segundo poema, vamos tentar no terceiro poema, e assim. Quer dizer, um livro, no fundo, são poemas que se podem ler separadamente, mas de qualquer maneira em que estão ligados uns aos outros. Logo, eu escrevo livros de poemas. Por outro lado, é um tipo de poesia, aquilo que eu estou a fazer, que é um tipo de poesia que nega um pouco o poema. E isso parece-me que também é interessante, justamente nesta terceira geração à qual eu penso que pertence. Porque até penso que com certeza sou eu o único dessa geração. Não faço a mínima ideia daquilo que se anda a fazer em Portugal, as pessoas da minha idade, ou aqueles que serão considerados mais tarde ou mais cedo da minha geração, mas de qualquer maneira o que eu penso também em relação é que, embora eu escreva livros de poemas, os poemas de repente perderam a importância que tinham para um Fernando Pessoa ou para um Jorge de Sena. Isto é, um pouco como na política, e eu falo nisso num dos poemas escritos num livro que ainda está para publicar, chamado O Presente, a Presença. Um pouco como na política, na minha poesia começa a ter importância, ou muita importância, não só o livro, como a totalidade, mas também o verso. Isto é, o que fica no lado, ou o que fica, enfim, no meio, é o poema. Um pouco como na política, como eu digo, porque na política, e então sobretudo aqui nos Estados Unidos, vê-se muito nos carros, passando aí pela Santa Bárbara, nem sou capaz de reproduzir o dito em inglês, mas eles dizem, a ideia é esta, que o que interessa atualmente, e é por isso que eu digo, no fundo, este pós-modernismo, o que interessa, mesmo do ponto de vista da política, é o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. Isto é, ao mesmo tempo, estamos a viver na aldeia, estamos a viver na vila, estamos a viver na cidade, e é isto que nos interessa. Ao mesmo tempo, nós pertencemos a um planeta. O que é que desaparece no meio disto tudo? A noção de país, de pátria, de patriotismo, de nacionalismo. Isso acontece um pouco também na minha poesia. Logo, não só a poesia como processo, porque isso também no fundo já é muito batido e já se fala há bastantes anos. De qualquer maneira, eu penso que estou a introduzir, e que introduzi em Portugal, o livro de poemas. Isto é, como já disse, aquele livro em que os poemas estão ligados uns aos outros. Mesmo, não só temporalmente, porque pode-se ver as datas dos poemas, mas que estão ligados, isto é, eles estão a tentar responder-se uns aos outros. Isso parece-me que foi qualquer coisa que eu tentei e que estou a tentar fazer na poesia portuguesa. É claro que, e agora é o problema que se põe, terá isto importância? Eu vejo pelas críticas aos meus livros que a recepção é fraca. As críticas são quase inexistentes. As poucas que existem são mais, não diria críticas de favor, porque não tenho tido críticas de amigos, não tenho tido críticas pessoais, mas de qualquer maneira o pouco que aparece não dá conta de todos estes problemas ou de toda esta problemática. O que me parece é que em Portugal está-se muito atrasado em relação a estes problemas. Não estou a dizer isto pura e simplesmente para me vangloriar, dizer que sou muito avançado. Nem me interessa pertencer a uma vanguarda, nem me interessa nada disso, porque uma das coisas que ainda não se percebeu, por exemplo, em Portugal, é que toda a modernidade não é, ao contrário do que se pensava no século XVII, XVIII ou XIX, um domínio sobre uma matéria, isto é, o artista domina uma matéria. Toda a modernidade, como dizem os americanos, mesmo a noção de vanguarda, está relacionado com a noção de incompetência, da incapacidade. É claro que em Portugal se diz que Fernando Tal escreve muito bem, os versos são muito bonitos, a beleza da poesia, todos esses problemas. Quer dizer, isso eu estou, não tem nada a ver com isso. Justamente a minha poesia é aquilo que estou muito mais ligado nesse aspecto, a uma estética da imperfeição. Vem-me logo à cabeça aqui um poeta americano, Wallace Stevens.
O que me parece, como eu dizia, é que em Portugal tudo isto não existe, quer dizer, nem se ouve falar neste tipo de problemática, e daí o problema na recepção dos meus livros, quer dizer, ninguém compreende muito bem aquilo que eu estou a escrever. É essa, pelo menos, é a ideia ou a impressão que eu tenho. E é perfeitamente normal. A partir do momento em que se pensa que nós estamos a viver uma época, nos anos 80, em que se pensa que os dois maiores poetas portugueses são o Eugênio de Andrade e o Herberto Helder, como era possível, mesmo o Ramos Rosa, mesmo o Nuno Judice, como era possível ao leitor comum, ou ao leitor de poesia em Portugal, poder ler? É completamente impossível. A ideia, justamente neste esquema que eu faço do século XX, do modernismo, pós-modernismo e esta terceira fase, que ainda não tem o nome, eu tentei chamar-lhe, por outras razões que não vale a pena agora estar a falar, de tautologismo, porque há um problema aqui de tautologia nesta toda modernidade. Spain nos fala repetition, repetição. Há qualquer coisa aqui assim, um mecanismo qualquer de repetição, que é a impossibilidade de se resolver os problemas nos poemas, resulta até pela repetição do problema, isto é, em vez de se resolver, temos um verso em que não sabemos muito bem como acabar, e esse verso vai repetir a primeira formulação, é uma repetição. Há qualquer coisa aqui assim, então eu de vez em quando brinco e falo nesta terceira fase como a fase tautológica, o tautologismo, só para dizer um ismo, só para criar um ismo. Agora, o que me parece, dentro deste esquema, por exemplo, como é que eu vou colocar, onde é que eu vou colocar um Eugênio de Andrade? Em nenhuma parte. Quer dizer, um Eugênio de Andrade é uma sobrevivência do século XIX português. O Eugênio de Andrade é um escritor pré-modernista. É um escritor que não tem nada a ver com a problemática do modernismo e com o século XX, e, no entanto, é muito lido, toda a gente gosta dele. É um escritor que eu chamaria um pós-simbolismo, vindo talvez do Camilo Peçanha, e o Camilo Peçanha já estava em Portugal atrasado em relação ao simbolismo francês, e ainda por cima é um simbolismo do tipo de Verlaine e nem sequer de Mallarmé. Isto é que poderia ser realmente um simbolismo com a problemática, ou trazendo, ou contendo em si a problemática de um Mallarmé, que mudou completamente, digamos, de uma maneira ou de outra, para bem ou para mal, o conceito que se tem hoje de poesia. E, no entanto, para mim, parece-me que ele vai buscar a Verlaine, o seu simbolismo, que é de la musique avant tout. E nós vemos isso, vemos um Oscar Lopes que faz um ensaio sobre o Eugênio de Andrade, toda a gente gosta muito desse ensaio, e no fundo o que é que ele vai fazer? O aspecto fonético. E isso é em pleno fim do século XX. Compreende-se um estudo desse a um poeta do fim do século XIX. Agora, num poeta do século XX estar a tratar dos problemas fonéticos, ou mostrar a eufonia, ou mostrar, digamos, o tal domínio, the mastery, ou para mostrar que o indivíduo é um grande poeta, isso parece-me que é um falhanço total. E, no entanto, esse ensaio, por exemplo, é considerado das melhores coisas, e é, do ponto de vista, quer dizer, agora, que um indivíduo se tivesse perdido tanto tempo a fazer um ensaio sobre um escritor ou um poeta, que eu considero o Eugênio de Andrade, infelizmente, de terceira categoria. Nós não aprendemos nada com a existência de um Fernando Pessoa em Portugal, pelo contrário, passámos por cima dessas pessoas como se elas nunca tivessem existido. A poesia não progride, isto é, não há um avanço, não há... continuamos... bom, voltamos atrás, ou nem sequer passamos. Há um obstáculo aqui, e nós sabemos todos que neste século XX havia um obstáculo que era o Fernando Pessoa. O único que conseguiu contorná-lo, e muito bem, parece-me a mim, foi o Jorge de Sena. O resto são os pigmeus. Bom, mas isso são outros problemas. Agora, quando se pensa que o Eugênio de Andrade, para mim, por conseguinte, é um simbolista, mas um pós-simbolista que veio de Verlaine, quando se pensa que um Herberto Helder, sim senhora, já modernista, mas, ou melhor, do século XX, mas que pertence, no fundo, àquela fase que está entre o modernismo e o pós-modernismo, que é o surrealismo, aquela fase surrealizante, quando se pensa que houve já uma Segunda Guerra Mundial, que deu para dar cabo com isso tudo.
E os surrealistas portugueses nem sequer se aperceberam disso, porque o surrealismo em Portugal apareceu em 47, no fim da Segunda Guerra Mundial, quando já os surrealistas franceses sobreviviam, isto é, quando a Segunda Guerra Mundial tinha dito isso não leva a nada, isso não dá nada, e no entanto nós não aprendemos a lição, porque nem sequer tivemos uma guerra mundial, naquele cantinho abençoado. Logo, quando eu penso que o Herberto Belo também no fundo vem dessa fase, embora ele seja muito consciente e interessante quando ele diz que nunca houve surrealismo em Portugal, pois não podia haver. Havia ali simulacros, sobrevivências. O que é que se pode falar? Como é que seria possível realmente eu esperar que houvesse uma recepção para os meus livros? Ora, por outro lado, sei que é perfeitamente normal o que é que está a acontecer, isto é, que é necessário sempre. Aliás, o T.S. Eliot nisso era fantástico. Ele tem um ensaio em que ele diz que os grandes poetas não são lidos, só se conhecem os poetas de segunda categoria. Quer dizer, no fundo, Portugal vai vivendo desses poetas de segunda categoria. No fundo, os grandes poetas são aqueles que são lidos pelos outros poetas. Nunca têm um certo público, ou têm então um público mesmo diminuto. Ora, todos esses problemas é que me fazem pensar, como ele dizia também, que quando aparece qualquer coisa diferente, é necessário transformar o gosto e a sensibilidade. Logo, eu sei que vou ter que passar por este grande deserto, não, e não é o deserto a Ramos Rosa, porque o Ramos Rosa não tem deserto nenhum. Um homem que publica 3 ou 4 livros por ano e que ganha prémios, nem se pode falar em deserto, pelo contrário, o maior dos paraísos. É um pomar para ele, embora ele pense que é um deserto, não é? E compreendo, porque é um homem metido, enfim, nos seus problemas, incapaz de ter saído do seu idealismo, pensando que a poesia, que também é aquela palavrinha bonita, porque no fundo acaba tudo, é ver-se os poemas do Ramos Rosa, mesmo aqueles que têm em gênese uma pequena ideia, uma pequena qualquer coisa, enfim, que foge do normal, acaba sempre pela palavrinha bonita, que é o grande mal da poesia portuguesa, não só de hoje, mas de sempre, que é o pensar-se na beleza ou no bonito que deve ser a poesia. Como todos nós sabemos que a poesia portuguesa nunca teve pensadores, e daí, no fundo, certas pessoas, quando dizem que a minha filosofia, que a minha poesia que é filosofante, ou que é uma poesia filosófica, por exemplo, como eu disse, nos Estados Unidos em relação ao Wallace Stevens. Só que o Wallace Stevens é consideradíssimo, é considerado, digamos, da trilogia ou do trio formado pelo T.S. Eliot, pelo Carlos Williams e pelo Wallace Stevens. Hoje o Wallace Stevens é o que está no seu apogeu. Claro que foi aquilo também que demorou mais tempo, e é o mais velho dos três. Isso para mim é uma lição. É no fundo saber que eu também preciso de dar tempo ao tempo para que se transforme a sensibilidade atual na poesia portuguesa e se comecem realmente a ler os meus livros de uma maneira diferente. Nesse aspecto, às vezes fico triste, claro, porque às vezes a ideia anda a escrever para quem? Para o boneco. De qualquer maneira, percebo que tem que ser assim. Tem que ser, porque seria, aliás, ficaria, por outro lado, muito triste se todos os meus livros fossem saúdados já como obras-primas, porque alguma coisa estava mal. Imagina-se, sei lá, mas imagina-se o problema que tem, por exemplo, o Nuno Judice, que aos 20 anos, aos 21, aos 22 anos, o seu livro foi considerado já um grande livro e ele um grande poeta. Como é que é possível? Então, tão de repente, dentro da sensibilidade, o que é que está mal naquela obra? Porque é impossível, nós sabemos, basta ler a história literária. O novo nunca é aceite. O novo precisa sempre de 10, 15, 20, 30, 40 anos. O nosso Sacarneiro falava daqui a 20 anos, outros dias daqui a 30, daqui a 40. Eu nem digo nada, nem faço a mínima ideia. Tudo depende. Embora, isso que me parece triste, é que hoje haveria motivos para que as coisas fossem diferentes. Isto é, a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 50, com o boom que teve a informação e mass media, etc., hoje as coisas deviam ser mais fáceis. Aquilo que demoraria, digamos, 30 anos, 20 ou 10, hoje devia ser dentro de uma década. E, no entanto, as coisas acontecem. E isso é que é interessante também. Mesmo para mim, que estou, digamos, por um lado a sofrer ou estou a ser vítima de uma situação, mas ao mesmo tempo também estou a gozar dessa situação. De ver até que ponto
a estupidez pátria? Até que ponto a nossa sociedade é incapaz ainda de aceitar ou de compreender aquilo que eu faço? E isso é interessante, porque, enfim, a ideia que eu tenho é que quanto mais tempo levar a ser aceite, melhor, no fundo, a minha obra tem, ou melhor, maior a probabilidade da minha obra sobreviver e de se aguentar mais tempo. Eu estou convencido que, sei lá, uma poesia como a da Eugênia de Andrade, passado 4 ou 5 anos da sua morte, será completamente esquecida. São os poetas felizes, como eu chamo, são aqueles poetas que têm muita popularidade enquanto estão vivos e depois de mortos a obra sozinha não se aguenta. A obra aguenta-se porque são os homens que estão lá. E acabam os homens e acabou-se tudo. E a ideia, justamente, os poetas portugueses ou a poesia portuguesa não ter compreendido que tínhamos acolá dois grandes poetas como o Fernando Pessoa e o Jorge de Sena e no fundo não aprenderam nada com a lição deles. Pura e simplesmente evitam-nos. Não são capazes de os enfrentar. Eu estou convencido que sou o único poeta da minha geração, isto é, com a minha idade, e já não é pouco, já tenho 41 anos, que não tive medo de enfrentar os problemas que levantaram o Jorge de Sena ou o Fernando Pessoa. E daí, por exemplo, uma senhora como a Maria de Lourdes Belchior, quando leu os meus livros, ou quando leu, por exemplo, este último, dizer há aqui qualquer coisa do Fernando Pessoa. Não é Fernando Pessoa, não é um plágio, não está a repetir, não está a dizer nada que o Fernando Pessoa diz, mas há aqui qualquer coisa de Fernando Pessoa. Ora, o que me parece que o que há de Fernando Pessoa é eu não fugir aos problemas levantados pelo Fernando Pessoa, isto é, eu na minha geração tenho que tentar responder àquilo que eles fizeram. E a maior parte dos outros nossos poetas portugueses não fazem isso. Ou por incapacidade, ou porque não estão interessados, ou então porque justamente não fazem a mínima ideia do tempo que estão a viver. Ora, eu quando digo o tempo que estou a viver, acho que não devemos ser escravos em relação ao tempo, isto é, não devemos estar a pensar que devemos fazer aquilo que aliás, tenho um poema muito interessante sobre isso, em que eu falo justamente de pertencer ou não pertencer ao meu tempo, e eu digo no meu poema que eu não quero pertencer justamente ao meu tempo, porque a ideia que eu tenho, que é uma ideia também agora moderníssima, eu digo moderníssima porque estão a aparecer agora os livros dos franceses que servem só para bater os portugueses e sempre com atraso, em que está a criar um novo conceito de história. Por exemplo, quando se falava justamente na primeira geração, ou na geração de Fernando Pessoa, histórica, de uma segunda geração de Jorge de Sena, historicista, no bom sentido, claro, mas, e muito, como Jorge de Sena, muito marxista, agora está um novo conceito de história, desse conceito venho eu escrevendo pelo menos nos últimos 10, 15 anos na minha poesia, que é a da história pessoal. Isto é, uma história escrita por mim e não escrita pelo poder. E este conceito, que parece tão banal, aparece na minha poesia e está agora a aparecer. Estão agora a escrever livros sobre isso, só a porem em questão a outra história com o H maiúsculo e, no entanto, a falar em problemas da memória, problemas de esquecimento, problemas disto e daquilo. Ora, toda essa problemática, que eu saiba, não existe em Portugal. Daí uma certa dificuldade em relação aos meus livros. Por exemplo, em relação a este livro, o último que publiquei, da estupidez, passou completamente quase despercebido. Despercebido, quer dizer, não é? 3 ou 4 críticas, recensões críticas, pequenas coisas. E, no entanto, um livro que eu estou convencido, e é preciso que se diga aqui porque às vezes fala-se que Fernando Pessoa, que já tinha a noção do seu valor e que o escrevia, sabia muito bem aos 20 e tal anos. Eu também estou convencido